Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas vocês que estão assistindo depois da terça-feira no Instagram, no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os Jogos Paralímpicos, então temos um tema muito legal, vamos falar de esporte. As Olimpíadas acabaram e no dia 24 começam os Jogos Paralímpicos também lá em Tóquio. E hoje eu tenho um convidado muito legal para a gente conversar sobre os Jogos, para trazer todas as curiosidades aí sobre o que tem dentro dos Jogos Paralímpicos, como que funciona. Ele participou de muitas edições, participou de 5 edições dos Jogos Paralímpicos, então tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Então vou deixar as pessoas chegarem aqui, o meu convidado está chegando logo mais. Já está aqui na área, muito bom, meu convidado já está aqui. Então eu vou apresentá-lo para vocês, para a gente começar já a conversar enquanto as pessoas vão entrando, enquanto o Instagram vai trazendo todos os convidados. E ele está falando, gente, tem uma curiosidade boa também, que ele está falando diretamente do Japão, tá? Então ele abriu essa exceção aí para vir conversar com a gente, falando diretamente do Japão lá junto com a delegação brasileira. Então vamos lá. Meu convidado é o Gustavo Carvalho. Ele tem 41 anos, é nascido em Niterói e é formado em jornalismo. Desde 2016, ele atua como relações internacionais e institucionais do Centro Paralímpico Brasileiro, dando assistência ao presidente do Centro Paralímpico, que é bicampeão paralímpico no futebol de 5, Misael Conrado. Ele convive com o movimento das pessoas com deficiência desde que nasceu, pois sua mãe, Tânia Rodrigues, é cadeirante e teve poliomielite quando tinha 3 anos de idade, na época não tinha vacina. Ela fundou a Associação Nitoreiense dos Deficientes Físicos, ANDEF, que é atualmente a maior entidade de pessoas com deficiência do Brasil. E seu pai, João Batista Carvalho Silva, foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Gustavo teve atuação nas últimas 5 edições dos Jogos Paralímpicos e 2 edições dos Jogos Olímpicos, além de outras competições e eventos olímpicos e paralímpicos. Bom, como eu já falei, ele vai falar comigo diretamente do Japão, onde está acompanhando a aclimatação da delegação brasileira para os Jogos que se iniciam no dia 24 de agosto. E por fim, depois de toda essa introdução, meu convidado também é atleta e já completou 6 maratonas, né? Lembrando que 6 maratonas são cada uma 42 quilômetros. E é isso, gente. Vou chamar aqui Gustavo para a gente começar esse bate-papo. Vamos lá, que agora a conexão, né, do outro lado do mundo. Atenção, cadê o Gustavo? Atenção. Vamos ver aqui. Gustavo, e aí? Tudo bem? Como Beleza, você Lídia? está? Tem que ser está, né? Porque é lá de É, Niterói. é isso aí. Olha, a gente tem o Marcos aqui que também está na Marcão, Austrália, gente. Olha que MBA para o mundo. Marcão tá na Austrália, né? Tá na... Gente, sério, vocês estão muito chiques, estão Cada um muito nos seus chiques. horários diferentes. Exatamente. Bom, eu tô em Minas, que também é chique, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro. É. Ô, Gustavo, deixa eu tirar aqui, ó. Bom, gente, para quem tá chegando aqui, quem acha que esse tema é um tema relevante, já pega a setinha, manda para quem você acha que tem que ouvir sobre os Jogos Paralímpicos, que o Gustavo já tá aqui com a gente. Quem tiver alguma pergunta, me manda aqui nos comentários, vai mandando os coraçõezinhos que eu vou lendo aqui pro Gustavo e no final a gente abre aqui Show. o chat para você também falar com as pessoas. Bem-vindo, Gustavo. Um prazer estar aqui, Lídia, com você. Eu também, Quanto ó, esses tempo, dias, né? ó, te falar que ontem o Face me lembrou de 4 anos atrás, a gente numa aula lá do MBA. Eu falei, caraca, 4 anos. Passa rápido demais. É o Exatamente. ciclo Bom, mas olímpico, obrigado. paralímpico, Hã? basicamente, né? 4 anos. É verdade. Olha só, não tinha parado para pensar nada como alguém que está dentro dos jogos, né? Bom, muito bom. Primeiro, obrigada por você ter aceitado vir bater um papo com a Nada, é um gente. prazer. Muito legal. Bom, para a gente começar, para as pessoas que não te conhecem te conhecerem, como que o Gustavo se define? Eu sou uma pessoa, às vezes, introvertida, muito alegre, muito amiga de todo mundo, gosto de fazer o bem para as outras pessoas, até pelo convívio que eu tive sempre no movimento de pessoas com deficiência, né? Então a gente nasce e cresce moldado a ajudar as outras pessoas e fazer o bem por aí. Acho que é isso. Que legal, né? Muito bom. Não, e falando já, né, de onde você veio, né, de suas origens, bom, É, você é filho da Tânia Rodrigues, você é filho do João Batista, que tem aí, né, que história de vida. E a uhum. minha pergunta para a gente começar aí do seu histórico, quais foram os principais valores, né, e aprendizados que você tem de pessoas com deficiência que você aprendeu deles?
Acho que é bastante, assim, você sempre estar solícito a ajudar as outras pessoas, né? Porque dependendo da deficiência, as pessoas têm que ter um auxílio. Então, você se colocar já em não só de pessoas com deficiência, mas idosos, assim, os movimentos sociais, as minorias, né? Você sempre fica mais sensível a essas causas e você poder ajudar a que o mundo seja um mundo melhor para todo mundo, né? Acho que basicamente é isso. Ah, que legal. Não, muito bom. Fiquei muito fã de sua mãe, viu? Eu marquei ela no story, É, ela reagiu. Eu falei, ó, já sou sua fã do Sítio Crescer, hein? Falei, ó, a gente tem que trazer a ela é uma Tec guerreira, também, minha mãe né, é uma guerreira. Gustavo? Porque na época da minha mãe era muito diferente, né? Você vê hoje em dia a causa da pessoa com deficiência e o movimento paralímpico, ele já tem uma visibilidade maior, né? Para as pessoas que viveram antigamente, foi bem difícil você lutar para conquistar os espaços. Era uma outra época que tinha muito mais preconceito, né? É, é. Então, hoje a gente está onde a gente está graças a pessoas como minha mãe, como outras pessoas que lutaram para que o movimento das pessoas com deficiência fosse reconhecido no Brasil e que É. tivesse várias legislações que pudesse beneficiar muitas pessoas, né? Com certeza. Não, e aí até, assim, né, quando a gente fala do seu histórico, eu não sabia de dessas 5 Paralimpíadas, mais É, 2 Olimpíadas. Você gosta de coisa grande, né? Sei quantas maratonas, é, é tudo KPIs, assim, né, de recordes. é. E como que você foi parar nos Jogos Paralímpicos? Porque foram 5 edições, né? Você teve diferentes participações em cada uma delas, até a gente separei para a gente falar um pouquinho também. Mas Sim, assim, você sempre quis trabalhar com os Jogos Paralímpicos? Como que você chegou aí? sim. Quando eu era pequenininho, eu queria ser jogador de futebol, né? Aí, assim que eu vi que não ia dar para ser, aí eu falei, eu queria ser jornalista para justamente informar a sociedade e mudar e trazer informação para as pessoas de um modo geral sobre o mundo das pessoas com deficiência. Até porque quanto mais informações que você passa para a sociedade, mais você conscientiza as pessoas e mais atletas você traz. Por exemplo, o Daniel Dias, que é o maior atleta paralímpico da história, ele começou a nadar vendo o Clodoaldo na piscina em 2004. Então, se não tivesse a estratégia de comunicação e a divulgação, possivelmente ele não estaria no movimento paralímpico, entendeu? Então, Sim. acho que basicamente é isso. É, eu entrei no mundo paralímpico por conta do envolvimento dos meus pais, né? Com minha mãe com o movimento das pessoas com deficiência e meu pai através do esporte. Então, desde pequeno eu já treinava basquete com os cadeirantes, jogava futebol no meio dos amputados e cresci no meio, né? Aí, até quando eu era pequenininho, minha mãe às vezes me chamava de doido porque eu achava muito legal a prótese de corrida. Eu queria, sei lá, quando eu tinha até 10 anos, eu queria que até a minha mãe amputasse minha perna, para eu ser também parte do grupo, vamos dizer assim, entendeu? Porque eu Aham. era fora do grupo, porque eu não tinha deficiência, entendeu? Então, queria fazer Não. parte do grupo usando prótese. Aí, Cara, mas é eu acho muito bem doido. legal também. Eu tava vendo as fotos que eu fiquei usando pra divulgar. É muito legal, né? Muito. Aquela. Caraca, como é que Só que segura, sei mudou lá. muito, né? Desde a década de 80, É, mais ou menos assim, quando o Brasil começou a ficar mais forte no movimento paralímpico, eu falo antigamente, por falta de estrutura, os atletas eram mais tudo no talento. A diferença de equipamento para, por exemplo, Estados Unidos, que tem mais tecnologia, Japão, que era tudo fibra de carbono, era gritante, né? Hoje em dia a gente não tem tanta essa diferença mais. Então, esses atletas antigos, eles eram bem guerreiros porque eram basicamente o talento puro para você chegar nos jogos e conseguir conquistar medalha, entendeu? Hoje em sim. dia tem uma equipe toda por trás, um planejamento, profissionalismo que a gente conseguiu alcançar aqui no Brasil. Que Aí demais. no Brasil, né? É, Na legal. verdade. Não, e o que você comentou também, como é que é interessante a questão do meio, né? Você queria ficar igual a eles, porque assim, você não. O que é preconceito, o que é deficiência? Você É, já estava ali no meio, né? Então, como que é é, importante realmente ter pessoas que estão inseridas no nosso dia a dia pra gente. Porque eu, pelo menos, entendo assim, todos os meus preconceitos de, sei lá, de N tipos, né? Seja gay, seja deficiente e tal, ele vai assim quebrando e derrubando total a partir do momento que você tem pessoas próximas, que não é uma coisa longe, né? Que você sabe dia a dia, que você vê que é uma pessoa como a gente, que você fica por dentro de que são as dificuldades, né? Tem um papel fundamental. E acho que é muito relacionado com o que você fala de jornalismo, né? Como que você leva a informação, independentemente de você ter ou não alguém próximo. sim. A maioria das pessoas não tem muita informação, né? A É, gente está melhorando muito com a divulgação. Às vezes até muita gente reclama
que às vezes não é do meio, mas já foi muito pior lá atrás, entendeu? Já foi muito mais difícil. É É, uma conquista que você vai alcançando aos poucos, entendeu? É um processo que ele é longo. E é, você trazendo engajamento, trazendo as pessoas para junto do movimento paralímpico ou qualquer outro movimento que seja, né? O futebol feminino também passa por isso é, e o é. pessoal reclama também, mas é um processo que daqui a pouco, daqui a alguns anos, de repente a gente vai chegar a uma coisa mais igual com o movimento das pessoas sem deficiência, né? Com o movimento olímpico e o É. futebol feminino, de repente, com o futebol masculino, entendeu? Mas é uma coisa, é um processo lento e É um gradual, caminho, entendeu? né? É, não, com Eu, certeza. eu às vezes comparo assim, sei lá, o movimento negro, por exemplo. Você vê, eles demoraram vários séculos e anos e décadas para você conseguir diminuir um pouco o racismo, entendeu? E mesmo assim não diminuiu tanto. Então é um É, processo que ele é contínuo, entendeu? é, é um processo enraizado, né? É, ó, É, aqui só para já ir trazendo interações, ó, a gente tem aqui Camila Andef, saudades irmão, já tá é te minha mandando uma irmã. mensagem. E tem aqui Beijo, Denise Camila. Bentim, boa noite, Gustavo. A Leísa é lá de Niterói também, gente boa demais. Ah, que legal, tem uns cariocas aqui, tenta puxar Carioca. mais também. É. Ô, Gustavo, então agora vamos lá então para os Jogos Olímpicos, que a gente tiver, Jogos Paralímpicos, foram 5 edições, então Uhum. quero que você fale, vamos tentar passar um pouquinho por alguma delas que foram eventos que foram bacanas aí para você na sua participação. A primeira delas foi em Sydney nos anos 2000, né? Como que Isso. foi essa primeira participação? O que que vem na sua cabeça quando a gente fala desse primeiro momento? Eu acho que, não sei se foi por ser a primeira, e também na época o movimento estava na transição do amadorismo, vamos dizer, para o profissionalismo. Então, os jogos Uhum, eram mais, vamos dizer assim, mais no amor, vamos dizer assim. As pessoas viajavam, competiam no amor ao esporte, entendeu? Tudo bem que hoje em dia ainda existe, mas é mais uhum. profissional, entendeu? Então, sei lá, não sei se foi pelos primeiros jogos, a Sydney para mim foi uma das melhores edições de jogos que eu já fui, assim, que Que demais. são muitas E como memórias que foi a legais. sua participação nesse primeiro momento, nesse Na primeiro jogo? época, o CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tinha como patrocinador o Banco do Brasil, Uhum, né? Que começou em 99 e foi até 2002, mais ou menos, o Banco do Brasil. Então, eu fui para as Olimpíadas, né? Meu pai era presidente na época do Comitê Paralímpico, eu fui para as Olimpíadas. Trabalhei como voluntário na Casa Brasil, que era um espaço de relacionamento, de promoção da cultura brasileira na que legal. Austrália, em Sydney, onde tinha também as coletivas de imprensa com os atletas. Eu fiquei lá trabalhando como voluntário, fui a alguns jogos também durante as Olimpíadas, assisti atletismo, vôlei de praia, vôlei de quadra, um monte de modalidade. E fiquei para essa transição, porque entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem mais ou menos uns 15 dias, 15 a 20 dias de diferença. Então, algumas coisas do comitê organizador já começam a passar do COB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, para o Comitê Paralímpico. E eu fiquei responsável por essa passagem de bastão, vamos dizer assim, Uhum, em Sydney. E os jogos foram maravilhosos, que o Brasil não tinha conquistado, na época, a medalha nas Olimpíadas, né? Tinha uhum. bastante chance de várias medalhas, Robert Scheid, o futebol masculino, vôlei, várias modalidades e não conquistou. E logo no primeiro dia da Paralimpíada, o Brasil conquistou medalha de ouro com o Tenório no judô. Ah, que legal. Antônio Tenório é um ícone do esporte paralímpico, é tetracampeão paralímpico, todos os jogos ele ganha medalha, está até aqui também em Hamamatsu para aclimatação para competir em Tóquio novamente. Que É um demais. monstro sagrado. E eu ia te perguntar também, essa transição que tem das Olimpíadas para os Jogos Paralímpicos, é um corre-corre, tem muita mudança? O que que tem aí no Tem. backstage que você conta pra gente? O pessoal vai se adaptando, né? Tem que tirar as coisas que eram das Olimpíadas para colocar símbolos paralímpicos, né? Por exemplo, tiraram já aqui em Tóquio já os anéis olímpicos, Ah, substituem pelos aguitos. Aí tem hum, que fazer a checagem dos quartos da vila, que- credenciamento da equipe que vai chegar, uhum, negociação de direito de transmissão, porque na época a TV Brasil transmitiu os Jogos Paralímpicos de Sydney para o Brasil ao vivo, né? que legal. E tinha aqui também a equipe da Rede Globo, vários jornalistas que vieram para cá convidados pelo CPB para divulgar, porque antigamente, antes do comitê ser criado, em 96, basicamente os atletas eles competiam e só a família sabia.
entendeu? Chegava no aeroporto, a família levava uma faixa, É. meu herói e tal. E a partir de 96, com a estratégia do CPB de divulgação e levar jornalista para os jogos, que as pessoas, os jornais foram dando mais cobertura e a televisão também. E outras pessoas foram começando a conhecer o esporte paralímpico, entendeu? Ah, que bacana, muito bom. É, É, eu não sabia, a gente fica vendo só, a gente não vê o backstage, imagino realmente, que eu acho que é uma dimensão muito louca de. E que bom, né, para os japoneses, né, que deve dar aquela dor no peito, né, do país receber tanto atleta, vai todo mundo embora, mas pelo menos agora já tem mais gente chegando, né? chegando, verdade. Exatamente. Uma Muito pena bom. só não Bom, ter e o aí? público aqui, né? Hã? Porque é uma pena só que em Tóquio é só não ter o público. Porque eu acho É. que para os Jogos Olímpicos, óbvio que faz diferença para o atleta e tudo, mas para os Jogos Paralímpicos a vivência e a sua presença muda a perspectiva das pessoas, entendeu? Então acho que o impacto seria maior para os japoneses Ah, assistir entendi. e estar em Uhum. competições paralímpicas do que nos Jogos Olímpicos normalmente, que na televisão se assiste ok também, entendeu? É verdade, não tinha parado. Não é nem do ponto de vista do atleta, é do ponto de vista de quem está recebendo mesmo de ter essa Isso. oportunidade, né? É verdade. Porque acho que o Japão ele tem que dos jogos, normalmente o país sede, qualquer país sede, você tira lições para você transformar o país num país um país melhor, entendeu? Uhum. Então, acho que a ausência do público vai dificultar um pouquinho eles fazerem esse trabalho. Quem vai ter que fazer esse papel vão ser as pessoas que vão ter contato com os atletas, né? Quem estiver na Sim. vila, o pessoal de É, hotel, eles vão ter que é, multiplicar isso de alguma forma depois, né? é, É. E aí, beleza, aí saímos de Sydney, vamos saltar para 2008, Jogos de Pequim, como coordenador de comunicação de duas modalidades, que é o Antes basquete teve em Atenas, em cadeira. 2004. Ah, tem, velho, tá vendo? Ó, tô pulando já, É. é tanto jogos que eu já atrapalhou a pauta aqui da produção. Então Em vamos para Atenas Atenas. Como que tava em Atenas? Como que foi, foi em Atenas? foi bastante legal Atenas, acho que, mas o comitê organizador não estava assim, tipo, várias coisas ficaram por fazer, mas Uhum, por ser o berço do olimpismo, né, acho que os jogos foram muito impactantes e uhum, também acho que foi quando começou o processo de transformação dos próprios atletas da superação, vamos dizer assim, do amadorismo para o profissionalismo. Porque uhum, antigamente vários atletas eles não conseguiam viver do esporte, entendeu? Eles tinham uhum, que trabalhar e treinar durante a noite. Então, acho que a partir dos Jogos de Atenas, começaram os atletas a viver exclusivamente do esporte. Com o retorno de mídia, os patrocinadores começaram a entrar e querer patrocinar atletas, entendeu? Que foi quando o Clodoaldo ganhou um monte de medalhas. Ele ganhou 6 medalhas de ouro e uma de prata uhum. nos Jogos de Atenas. Aí que o Brasil teve a explosão, um boom no Brasil do esporte paralímpico, entendeu? Eu até vi no filme, né? Daqui a pouco a gente vai falar do filme, muito bom, inclusive, né? Clodoaldo, Naquele filme, que filme, pelo amor de Deus. E que é, fala muito da importância que ele teve, porque precisava de um nome, né? Como que é sim. importante você ter um nome, uma figura, e a figura do Clodoaldo, que foi essa figura para divulgar realmente os Jogos Paralímpicos. Você vê dessa forma também, esse antes Sim. e depois, nesse sentido? Porque a maioria se você, a gente fazia alguns trabalhos pelo Brasil de divulgação, em faculdades, às vezes em escolas mesmo de vivências de modalidade paralímpica, aí você perguntava nessas escolas quem era o ícone no vôlei, aí a pessoa falava o Giba, quem é Uhum. o ícone na vela, falava o Robert Scheid, e no esporte paralímpico não tinha essa pessoa. Ah, Então, com a expressiva participação e as medalhas que o Clodoaldo conquistou, ele passou a ser essa pessoa que foi referência para que outras pessoas com deficiência saíssem de casa e outros atletas entrassem no esporte, entendeu? não, muito top. Depois da pauta que eu preparei, eu já tenho vários. Eu já estou seguindo um tanto de gente, já estou muito por dentro. Que o que eu mais gosto É. de esporte é vôlei. Então, assim, Ah, vôlei pra mim, assim, eu sigo, tu sabe, você 15 páginas, você vê a mesma notícia, aí você vai e volta e fica, saiu Superliga, não sei o que. vai ter Então, pra mim é o transmissão do vôlei. Sport TV do vôlei aqui nos Jogos. E Ah, o Brasil é? tem chance grande de medalha no masculino e no feminino. E vai passar, né? Vai estar no Sport TV, os Jogos Paralímpicos. Vai. Algumas Ah, que modalidades vão passar. eu vou acompanhar, viu? Eu admito que assim, eu tinha pouco contato, assim, na enquete que eu fiz mesmo para as pessoas para a gente pegar aí,
eu tô naquele grupo que conhece, mas que não tinha o costume de assistir. Então, esse aí, Sim. Gustavo, ó, a gente. Pois eu quero que É, você me indique, inclusive, algum atleta, hein, pra gente entrevistar claro. aqui, que acho que é Sim, legal sim. também, hein? Sim, sim, sim. Muito bom. Então é agora sim, 2008, certo? É, Agora estamos na cronologia certa, que aí foi em Pequim, que você foi coordenador de comunicação das modalidades basquete em cadeira de rodas e voleibol sentado. Aqui então, você já teve isso. uma outra figura, já foi uma É, outra eu convivia atuação. desde 2003, basicamente, fazendo a coordenação de comunicação dessas duas modalidades, né? O basquete, cadeira de rodas e voleibol sentado. Então, eu cresci com muitos atletas dessas modalidades e é uma correria doida, tirava foto, atualizava o site, passava informação para o Brasil, release. Então, foi uma experiência diferente. E jogos de Pequim até foram mais, assim, os mais grandiosos em relação às arenas esportivas, né? Tinha o cubo d'água na natação, o Ninho do Pássaro, o ginásio o estádio que eles fizeram olímpico, paralímpico. Então, a China investiu muito para a realização dos jogos lá, né? Uhum, que legal. Mas foi muito difícil o idioma, porque era Nossa, pois é. totalmente. É, tinha que às E vezes agora? só fazer mímica. E aí, e no Japão aí, você já tem um Japão básico ou não? É Nada, inglês ou é sem mímica nada. também? A gente tem até tradutores aqui, que a gente está em Hamamatsu, que é a cidade brasileira que tem o maior número de brasileiros, né? Ah. Então, tem bastante brasileiros voluntários aqui ajudando a gente a fazer esse trabalho, porque também no Japão fala-se pouco inglês. Ah, tá. E como é que é É, essa estrutura de voluntários? Porque aí, tanto nas Olimpíadas quanto nos Jogos Paralímpicos, tem um arsenal muito grande de sim, voluntariados mesmo. sim. Normalmente você tem um prazo para se inscrever, né? E você se inscreve um ano antes dos jogos e tal, e é recrutado para participar dos jogos. Então, tem várias pessoas que vêm de vários lugares do mundo para participar. No Brasil também, muita gente participou e os voluntários é a alma dos jogos, né? Então, sem os voluntários não tem como você realizar os jogos. Que coisa. E é gratificante, assim, participar, porque você tem contato com vários atletas. Tava vendo até uma história agora nas Olimpíadas de um atleta que ele foi para o estádio errado do atletismo da Jamaica. Aí a voluntária foi, pagou o táxi para ele, pegou o dinheiro, pagou o táxi para ele, ele foi para o estádio certo, conseguiu chegar na hora da prova, ganhou a medalha de ouro e depois ele deu o uniforme da Jamaica para a voluntária. Que Foi encontrar com legal! ela Mas na foi vila. nessa última edição? Nas Olimpíadas agora em Tóquio. Que legal! É, Nossa, seria muito legal entrevistar um voluntário, né? Ô, é. Gustavo, me indica aí Eu umas vou duas ver se eu pessoas. consigo te indicar. Muito Mas legal, é não, porque é muito legal bacana. ver. Puta, você vê que a gente aqui fica vendo, né? Quem nunca foi em nenhuma Olimpíada, você sente, né, pela TV. Eu acho que o esporte, cada ano que passa, graças a Deus, acho que vai aumentando, né? O quanto que chega nos lares, ainda mais esse ano de pandemia, todo mundo em casa, né? Então, assim, Uhum. saber o lado de alguém que participou, acho que também é bem legal. É, Bom, agora sim, vamos para 2012, que aí foi quando você produziu o emocionante filme do Clodoaldo Clodó. Silva, que Tubarão das Piscinas, depois eu vi, né, que Isso. é o nome que ele tem, que é um dos mais conhecidos e renomados atletas paralímpicos de todos os tempos. Como que foi a experiência de produzir esse filme? Você conhecia toda a história dele? Você se inteirou para o filme? Como que foi? Então, como eu fui para os Jogos de Sydney em 2000, foram os primeiros jogos meus e os primeiros jogos do Clodoaldo também, né? Na época, ele não ganhou medalha de ouro, só ganhou medalha de prata e bronze. E a gente cresceu basicamente junto. Aí depois que ele ganhou várias medalhas em Atenas, ele ficou mais conhecido e a gente sempre manteve amizade. Até hoje a gente se fala bastante, eu adoro ele, de paixão, assim, como se fosse um irmão para mim. E em 2000, passou pela reclassificação, que tem a É, classificação funcional na natação, né? Para como se para quem não entende muito de esporte isso que eu ia pedir. paralímpico, é como se fosse no judô. Vamos dizer assim, no judô o peso de 100 quilos não luta com peso de 60 quilos. Uhum. Entendeu? Então, na natação, em várias modalidades, no atletismo, você tem as classificações funcionais para você equiparar a potencialidade do nível de deficiência de cada atleta. Então, o atleta com determinado tipo de limitação e deficiência, ele compete com atletas parecidos com ele. Como Uhum. nos Olímpicos, no judô, eles competem só na mesma classe de peso. Vamos dizer assim, no Sim. boxe também é a mesma coisa. Uhum. E teve a classificação. O Clodoaldo ganhou muitas medalhas em Atenas e alguns países ficaram, assim, contestaram a classe que ele era. Porque tem alguns atletas que eles estão numa classe
Clodoaldo era S4, passou para S5. Vamos dizer assim, na natação é de S1, que tem o maior Uhum. grau de deficiência, S10, que tem o menor grau de deficiência, Uhum. de limitação física. E aí Clodoaldo, ele era borderline, ele era entre o S4 alto para o S5 baixo. Uhum. E aí ele, por conta das medalhas que ele conquistou, teve a reclassificação e ele mudou de classe. E aí, Uhum. quando foi para Pequim, ele não ganhou medalha de ouro mais. O que aconteceu agora com o Daniel também vai acontecer aqui nos Jogos, que ele não mudou de classe, mas vários atletas de outra classe desceram para a classe dele, entendeu? Então, Tá. vai ser o mais desafiador para ele. Se Deus quiser, vai Uhum. dar tudo certo. Mas aí o Clodoaldo, ele, depois dos Jogos de Pequim, de ter ganho medalha, ele parou um pouco e não sabia se ele iria voltar a nadar. Aí o Anderson, que é lá da Andef, que é bastante amigo dele também, convenceu ele de trabalhar, de voltar a nadar e competir pela Andef, que é onde eu trabalhava, lá em Niterói, onde a instituição que minha mãe fundou. Então, aí eu Ele foi estava até fazendo... lá, né? Falar com ele, né? Foi lá foi na até lá casa falar com dele, ele com a isso. família, pra conversar, Isso né? aí. Aí, quando ele voltou para a Andef, em 2009, 2010, a Andef ia completar 30 anos em 2011. Aí eu tenho um amigo meu que ele tinha ido para Atenas já como cinegrafista, e ele tinha já um envolvimento no movimento paralímpico, o André Bazégio, que ele faz até o programa Brasil Visto de Cima, Ah, que tal. vários programas ele faz, esportivo também. E aí ele chegou e falou assim, a gente estava conversando, ele falou, cara, Clodoaldo, ele queria parar de nadar em Londres 2012, né? O objetivo dele era esse. É. Aí ele, poxa, vamos fazer um projeto para a gente contar a história, tipo, o maior atleta paralímpico de todos os tempos, na época, né, que hoje em dia é o Daniel, vai parar de nadar e não vai ter, ninguém vai saber, sabe? Ninguém vai contar a história dele. Aí a gente convenceu o Clodoaldo e começou a gravar em 2011. A gente iria fazer um longo e tudo. Acompanhando o final da carreira dele, né, de 2011 até 2012, que ele ia terminar em Londres. E a gente acompanhou o Parapan de 2011 do Guadalajara, os campeonatos brasileiros, e ficou imerso na vida dele de 2011 até 2012. Aí, em 2012, É. quando a gente estava em Londres, em Manchester, na fase de aclimatação, que lá do Brasil foi em Manchester, ele conversou com a família e a filha dele estava recém-nascida. Aí ele falou assim, acho que felizmente, né, eu vou tentar prolongar um pouco mais a carreira. Então a gente vai tentar ir até os Jogos do Rio, até porque os Jogos iam ser no Brasil, tem É. toda aquela coisa especial, né? Despedida em casa e tal. Aí a gente teve que prolongar também o filme. A gente começou a gravar em 2011 e iria finalizar em 2012 e continuou por conta dessa postergação dele de encerrar a carreira. Uhum. Cara, Aí não, a gente participou eu de um até fiquei pitching, né, curiosa que eu falei. Não, eu fiquei curiosa que eu falei assim, gente, mas como que eles acompanharam tanta cronologia? Porque aí nasceu a é, filha e voltou. Eu falei, gente, é, mas como que foi? Será que eles já tinham esse tanto de vídeo? Ah, então, realmente, a foi produção isso, foi de muito tempo. ele iria parar em Londres. Aí ele resolveu continuar a carreira e a gente continuou acompanhando ele. Só É. que aí a gente vai fazer um longo até, só que era muito difícil conseguir patrocínio Uhum. para bancar a transmissão botar em sala de cinema e tudo. Uhum. E a gente tentou até alguns patrocínios, foi aprovado em alguns programas de fomento, mas e o custo também para você fazer a aquisição dos direitos de imagem de jogos é muito caro. O Ah, custo tá. da produção ia ser grande. Aí, por isso que a gente resolveu até fazer, a gente se inscreveu no programa Memória do Esporte Paralímpico Olímpico, né, da ESPN, que tinha com a Petrobras. Aí teve um pitching de vários projetos, a gente foi fazer o pitching lá, foi fazer a sustentação e foi contemplado. Aí fez esse filme de 26 minutos para a ESPN, que foi exibido na ESPN na época, perto dos Jogos do Rio até. Que demais. Foi em janeiro Nossa, de muito bom. 2016. É. Ah, esse aí tinha que colocar no Netflix também, um negócio mó É, legal, né? Que é, Tem um né, filme e é muito paralímpico que eles legal, fizeram, né? né? O Rising Phoenix, que está no É. Netflix, Tem o Para Ah, Todos também que fizeram, tem alguns filmes que contaram a história. muito top, adorei, muito legal. Bom, então aí a gente vai para 2016, que aí você atuou pela primeira vez como funcionário do Comitê Paralímpico Brasileiro. O que que mudou a É, chave? porque desde 2000 meu pai era presidente, eu não era funcionário, eu só ajudava informalmente como voluntário, né? Uhum. Que a equipe era reduzida, o comitê foi fundado em 95
E em 96, teve o Pelé, que era ministro do esporte, né? Ele foi para a Paralimpíada, não foi para a Olimpíada de Atlanta, para emprestar a imagem dele para dar uma alavancada no esporte paralímpico e de ter reconhecimento e conhecimento no Brasil. E em 96 o esporte foi reconhecido como parte do Sistema Nacional do Esporte, né? O esporte paralímpico, que antes era só uma manifestação cultural, vamos dizer assim. Aí, em 2001, depois dos Jogos de Sydney em 2000, como o Brasil teve uma participação expressiva, o Comitê Paralímpico foi incluso na Lei Agnello-Piva para receber recursos da loteria, né? Então, foi quando saiu de mais ou menos 10 pessoas que trabalhavam em Niterói, que a sede era em Niterói, foi para Brasília e começou a receber recursos para fazer investimento no esporte paralímpico. E desde que eu trabalhei como voluntário nessa época no CPB, até depois que meu pai saiu em 2001, aí a partir de 2002 foi para Brasília, eu não trabalhei como funcionário, nunca trabalhava como funcionário do CPB, só ia nas competições para trabalhar pontualmente, né? E em 2016, como parte do programa de legado dos Jogos Paralímpicos, a gente teve a construção do Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Aí eu fiquei doido para poder trabalhar e estar de vez no CPB, entendeu? Aí eu conversei com o Miguel Conrado, que é o presidente do CPB atualmente, que é cego, bicampeão mundial, bicampeão paralímpico de futebol de 5, e falei que eu queria trabalhar de qualquer maneira, junto com um CPB em São Paulo, né? No CT. Que é o maior legado dos Jogos Paralímpicos, é o CT, né? Nossa, Mais do muito que o legal. Eu Parque vi Olímpico, o vídeo, muito legal. É. Que top, muito legal. E aí eu entrei no CPB eu fui a primeira pessoa, basicamente, a chegar no CT. Estava indo na fase final de construção. E eu entrei em maio de 2016 e foi inaugurado no final de maio o CT. A obra foi de janeiro de 2013 até maio de 2016. Então, nossa, muito tempo, né? Mas Quase os o tempo Jogos aí. do Rio foram emocionantes, eu acho. Assim. É difícil até acreditar que a gente conseguiu realizar uns jogos tão maravilhosos assim, porque foi o que eu te disse aqui da dificuldade que o Japão vai ter, né? Antes, se a maioria das pessoas não tinha ouvido falar do esporte paralímpico por conta dos jogos, pelo menos já ouviu falar, entendeu? Não acompanha, de repente, as modalidades, mas sabe o que é, entendeu? E também para as crianças que tiveram nos jogos a crescer como adultos mais cidadãos, mais responsáveis, já foi uma grande vitória, né? Nossa. E você tem algum momento marcante dessas Nos das Jogos do Rio, Paralimpíadas do Rio? eu acho que a abertura foi muito emocionante. O Nossa. Clodoaldo que acendeu a pira, né? E eu convivi com ele desde pequeno, sei lá, desde 16 anos de idade, 17 anos de idade, que eu acompanho ele no esporte paralímpico. Quando ele acendeu a pira lá foi... E tanto ele quanto os outros atletas também, a Adri Delfino, a Márcia Malzat também, que fizeram o revezamento da tocha dentro do estádio, né? Então, foi um momento emocionante. Ver o estádio, o Maracanã cheio, celebrando o movimento paralímpico, foi... Nossa. Fora as outras modalidades também, né? Que o Parque Olímpico teve mais público durante a Paralimpíada do que nas Olimpíadas. Que Teve demais. mais público, Que Porque às vezes demais. você só podia entrar no Parque Olímpico se você tivesse ingresso para alguma modalidade. E aí acho que tinha mais modalidades na Paralimpíada dentro do parque do que na Olimpíada, né? Não sei, ou a capacidade foi maior assim de vender ingressos, não sei o que houve direito, mas a gente teve mais público foi no sábado, eu acho, nas Paralimpíadas, né, do que nas Olimpíadas. Então, Que legal, nossa. Ótimo ponto parque esse aí. lotado, todo mundo misturado. Nossa, que top. Você tinha Pessoas que ter com e saído sem nas minhas deficiência. enquetes também, para contar para as pessoas. Esse é um dado muito legal. Né? Muito top. Ó, aliás, aqui, deixa eu falar, quem tá aqui. Olha, temos aqui uma pessoa muito especial te mandando corações, doutora Paula Vieira. Minha esposa, veio. Muito boa, presença aqui, presença ilustre. E Gustavo, uma dúvida que eu tenho, né? Porque você participou tanto dos Jogos Paralímpicos e você também teve participações, né, que foram em 2 Olimpíadas, certo? Em 2000 e 2014. Qual que é a 2000 e diferença? 2004. 2004, desculpa, Isso. 2014. 2000 e 2004, isso. Isso. Qual que é a diferença da atmosfera entre os dois nas que você participou? Tipo, é muito distinta?
Eu acho que no movimento olímpico tem mais assim, vamos dizer assim, você é mais engessado em fazer as coisas. Uhum, Uma comparação para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, vamos dizer assim, quem gosta de futebol, antigamente, você vê, o jornalista, ele entrava no campo, ele entrava no vestiário para entrevistar os atletas, tinha mais acesso aos atletas, e hoje em dia tem todo o protocolo. Você fala primeiro com a assessoria de imprensa, você não consegue chegar, de repente, na pessoa que é o seu ídolo ou uma referência para você. Então, acho que nas Olimpíadas tem mais esse distanciamento, vamos dizer assim, uhum. tanto dos voluntários que participam dos jogos, como do público. Eu acho que tem mais esse distanciamento do que nas Olimpíadas, entendeu? Do que nas Paralimpíadas. Nas Paralimpíadas parece que é uma família toda que está reunida, alegre, imbuída para você trazer alegria e fazer com que os jogos derem certo, entendeu? Darem certo. Então, acho que a diferença básica, eu acho que é mais ou menos essa. Ah, tá. Eu imaginei que fosse ter alguma coisa assim, né, quando você pega histórias e tal. E aí uma dúvida agora, porque assim, agora até pelo tema de pandemia, pelo menos pelo que eu vi, né, muitos atletas não puderam levar acompanhantes, né, a família não Sim. acompanhou e tudo mais. No caso dos Jogos Paralímpicos, é o mesmo cenário ou aí tem a especificidade É o desses mesmo atletas? cenário, mas tem algumas deficiências que ela tem que ter algum apoio para ajudar a pessoa com deficiência. Então, nesse caso, normalmente é um familiar, no caso da bocha, ou no hipismo também tem. Então, algumas modalidades os familiares acompanham, mas como parte da equipe de apoio, entendeu? Uhum, Agora, tá, para acompanhar os jogos, não. Não, tá. não tiveram Então. nenhum familiar pode vir também para cá. Ah, esse vai dar uma dor no coração para quem vai ter que assistir de longe, né? Nesse Tá caso, bem mas. restrito por causa da pandemia, né? É, Aqui em Ramamatos a gente faz teste todo dia, de manhã cedo, PCR, aí faz o nossa. monitoramento, Tem todo o tem trabalho, todo um mas você faz a cuidado. cobertura aí pra gente depois, hein? Sabe? Quando você for lá pra Tóquio, você faz. Eu fiquei acompanhando Sim, as meninas do vôlei, eu conheci a estrutura inteira. Você faz isso pra gente aí também, hein? tá, pode Pra deixar. gente conhecer o que, que tem no backstage, né? Que a gente não vê essa parte. É. É, Isso que é e legal dos aí. atletas, eles É. compartilham bastante, né? De várias modalidades os atletas Ah, é verdade. Agora divulgam. eu tô seguindo vários aí também. Então, assim, Então é legal, tô por dentro da galera. Mas me é. falem, depois eu quero trazer um atleta pra cá, pra Sim, gente sim. continuar fazendo essa rede de divulgação aí do Tá esporte ótimo. paralímpico. E aí eu coloquei aqui, eu sei que, putz, foram muitos anos, muitas histórias, né? A gente tá aqui, ó, tô cuidando do horário pra não atrasar seu dia aí, hein? Tranquilo. Mas se você tem algum momento marcante que você tem pra trazer, ou história marcante dentre tantos atletas que você acompanhou? Tem alguma coisa mais especial que viria à sua cabeça? Porque eu imagino que tenham muitos, né? Até porque Uhum. eu assisti uns 3 vídeos que você me mandou, eu tava com lenço depois, né? Dando a É, soluçada pra poder é, construir a pauta, porque são histórias emocionantes. Então, você sim. tem alguma que você traria, ou de momento, ou de história que foi bem Ah, Acho marcante pra que você? acho que a medalha de ouro do Tenório nos Jogos de 2000 foi muito emocionante, porque o Brasil não tinha ganho medalha nos Jogos Olímpicos, né? E tinha aquela expectativa de tocar o hino brasileiro na Austrália, foi muito emocionante. As medalhas de Clodoaldo, as medalhas de Daniel, as finais de futebol de 5, né? Que também o futebol de 5 para cegos, o Brasil em todos os jogos. Começou em Atenas 2004, sempre ganhou medalha de ouro. Então, a gente é muito bom no futebol de 5. A abertura nos jogos e o encerramento dos Jogos Paralímpicos. A primeira vitória do voleibol sentado, que eu acompanhava bastante o vôlei. Ah, é verdade. Então, são muitos momentos assim que são marcantes que a gente vai lembrando e gosta muito disso, né? Mas a Ai, gente, assim, acho que no geral, a gente, com a divulgação e com a informação da, da sociedade de modo geral, a gente está agora na fase de transição da visão, assim, como de superação, né? Que muitas pessoas às vezes enxergam como superação, por alto uhum. rendimento mesmo. Então, os atletas que estão aqui são de altíssimo rendimento. Se você botar uma pessoa, às vezes, sem deficiência, Não dá de conta, alto não. nível, né? Para você ter uma ideia, assim, a gente tem atletas que correm 100 metros cegos
em menos de 11 segundos, entendeu? Então, para hoje em dia, para a gente conseguir guias que possam guiar esses atletas, o guia tem que ser uma pessoa sem deficiência, tem que ser com nível tipo top 5 no Brasil, entendeu? Para poder acompanhar dado o treinamento e a progressão que a gente está tendo no treinamento esportivo de alto rendimento no esporte paralímpico. Então, Que cresce top. muito, sabe? Cresce muito. Não, mas muito top. E como é que estão essas perspectivas aí para os Jogos desse ano? Vão vir muitas medalhas aí pra gente? Bastante, se Deus quiser, né? A gente divulgou agora recentemente a premiação das medalhas, né? 160 mil a medalha de ouro, 64 mil medalha de prata e 32 mil medalha de bronze nas modalidades individuais e 80 mil, 32 e 16 nas modalidades coletivas. Então, acho que é um incentivo maior para os atletas, eles já estão preparados, né? Tudo bem que por conta da pandemia o treinamento foi um pouco assim, não foi adequado, né? Porque a gente teve a paralisação no CT, a gente ficou ano passado fechado de março até julho, né? Então as pessoas tiveram que treinar em casa. Em outros países você já está numa fase mais avançada da pandemia, então o treinamento foi diferente. Mas acho que o brasileiro, ele quando chega na hora H, ele se supera e sempre dá brasileiro, tudo né? de Vamos si. falar a verdade. Sempre É. brasileiro. Dá show de superação, rendimento, a qualquer outro nome que a gente queira dar, né, Gustavo? Esse Verdade. não tem igual. Mas acho que a participação vai ser muito boa. Caio, eu vou pegar depois essa programação, hein, Gustavo? Vou divulgar para eles também. A final e a semifinal do futebol de 5 vai ser transmitida na TV aberta, na Globo. Ah, é? Isso é a primeira vez. Olha, cara, que legal. Nossa, então, para você que acompanha há muitos anos, né? Imagino para sua mãe, para seu pai, que estão, né, nesse meio há tanto tempo, é gratificante ver essas evoluções a cada ciclo, né? A gente deve muito aos atletas antigos, né? Que se doaram muito, como no futebol, basicamente também. Se você for parar para fazer um paralelo e pensar, você vê na década, sei lá, de 70, de 60, tinham muitos atletas que tinham muito talento e não tinha tanto investimento na época. Porque as empresas não eram preocupadas a patrocinar, divulgar e tal, como hoje em dia, né? Se você for parar a pensar o que ganhou, o que ganha Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, que ganhou Pelé proporcionalmente em relação a dinheiro, assim, a recursos, não dá para comparar, entendeu? Então, o crescimento no esporte paralímpico, no esporte olímpico também vai por esse mesmo lado, entendeu? Sim. E vira um ciclo vicioso, né? Porque você divulga, mais pessoas vêm, aí aumenta, aí compensa patrocinar para quem ainda não queria entrar, e aí começa a crescer, né? E a gente tem uma vantagem grande, eu acho, porque a gente a gente atua também com, assim, o propósito, né? Que as empresas buscam sempre o propósito. Então, o atleta aqui, ele é somente a ponta do iceberg que, tipo, ele é o cume do alto rendimento, entendeu? Então, por conta dele, muitas pessoas hoje em dia, quando tem pessoas que vão visitar o CT, até eu falo bastante sobre isso. Antigamente, no Brasil em geral, as famílias elas super protegiam as crianças e as pessoas com deficiência. Em muitas famílias, a mãe e o pai não deixavam que essa pessoa se socializasse e que ela fizesse outras atividades. Hoje em dia, com o esporte sendo mais profissional, tendo mais empresas que patrocinam, a Bolsa Atleta, que o governo investe também na formação e treinamento dos atletas, a família vê na criança e na pessoa com deficiência uma perspectiva de ascensão social, entendeu? Então, ela quer, em vez de ela proteger e prender aquela pessoa dentro de casa, ela estimula para que aquela criança ou aquele adulto pratique o esporte para tentar se tornar um atleta de alto rendimento e chegar nesse topo. Entendeu? Porque assim vai mudar a história da família, né? A vida da família, entendeu? Então tem atleta hoje em dia que ele ganha mais que o pai e a mãe às vezes vive em função de cuidar da vida dele, da carreira dele, entendeu? Olha. Isso Cara, muito louco, né? Muito legal É muito legal, que só o esporte pode proporcionar, né? Nossa. Não, tá vendo, Gustavo? Eu quero uma lista de umas 5 pessoas aí, pelo menos. Agora, tem muita coisa legal pra gente divulgar. Bom, e aí, falando um pouquinho do Gustavo, né? Gustavo Pessoa, né? Gustavo atleta, porque, vamos lá, né?
Foram 6 edições de maratona, certo? Né? Peguei certo aqui. 6 edições de maratona, pessoal de casa, maratona, 42 quilômetros corridos em seguida, tá? Não é parcelada, é de uma vez. O que o Gustavo, maratonista, aprendeu com tantos atletas paralímpicos? Qual que é a relação desse meio que você tem com o seu desafio próprio? Né? Você está sempre também tentando exercer e superar esse alto rendimento. Então, como que essas coisas estão correlacionadas na sua vida? Eu acho que a disciplina e o foco assim que os atletas têm, a gente consegue transportar para a nossa vida pessoal, né? Então, a gente acompanha, a gente vê o treinamento, o esforço, o trabalho duro que eles fazem para conseguir chegar nos objetivos e a gente tenta, de alguma maneira, trazer isso para a nossa vida também, né? Então, acho que eu comecei a correr, assim, corrida de rua mais em 2013, depois que eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, um intercâmbio de jovens lideranças de pessoas com deficiência, que a gente levou do Brasil, com Chicago, e tinha um amigo meu que eu conheci na época, que ele tinha um trabalho com pessoas com deficiência em Vitória, o Fairo, e aí ele me chamou para fazer a prova lá, que tinha em Chicago uma prova de 5 quilômetros, e eu fiz a prova lá e falei assim, foi em 2013, eu falei, daqui a um tempo eu já quero fazer a maratona. Aí em 2000 fui treinando para fazer a meia primeiro, né, porque você também não pode pular etapas. Aí consegui chegar, em 2014 fiz várias provas de 10 quilômetros e em 2015 fiz a meia, em março, e em outubro fiz a maratona, em Chicago. Foi a cidade onde eu fiz a minha primeira prova. Então, acho que a corrida é como se fosse uma válvula de escape, assim, para mim. É um momento que eu tenho só para mim, né? Eu não gosto nem de... Minha esposa até ficar brigando comigo que eu tinha que entrar em alguma assessoria de corrida, mas, assim, para correr com outras pessoas, mas é um momento que eu gosto de estar só comigo, entendeu? Então, eu também não gosto de companhia, não. Até tem minha música, tem a playlist, tem todo o esquema. E antigamente eu corria mais com música, hoje em dia eu consigo me concentrar mais sem a música, né? Sério? Mas é legal você ter a música para se distrair, né? Mas eu fico pensando na vida, fico pensando vejo a paisagem, vejo as coisas e é uma maneira de se desplugar um pouquinho do mundo que é tão corrido, né? Tem tanta coisa que passa pela nossa vida. Mas nas suas maratonas você fazia com ou sem música ou variou entre as 6 Acho que as primeiras com, mas depois eu já fui sem. Caraca, nossa, eu acho que isso é um outro nível. Eu acho que assim, é um nível de profissionalismo muito elevado. Porque pra mim a música, ela além de tudo, sabe, ela dita o ritmo. Então assim, se eu tenho treino que é fácil, com toda certeza. Sim. Não tem dúvida. Eu meto lá, coloca lá um The Killers, aí, cara, o pace vai anima demais. mais, né? Anima mais, Mas eu acho que assim, no Brasil, infelizmente, a gente não tem a participação de muitas pessoas na rua, então você ouvir a música, acho que é melhor. Mas lá fora, nessas provas maiores, tem muita gente na rua que você pega tanta boa vibração das outras pessoas que acaba que faz, vamos dizer, faz o trabalho que a música faria, entendeu? Uma amiga minha que ela correu a de Amsterdã, se eu não estou enganada, que disse que tinha bandas ao longo da trajetória. Então, assim, realmente, literalmente, você não precisava da sua música. Que legal. E qual delas que você elege como a mais marcante? Acho que foi Boston. Por quê? Porque teve o atentado à bomba lá, teve até um filme, né, que fizeram sobre o atentado à bomba, e acho que é a prova também que é mais charmosa, vamos dizer assim, por tudo que ela representa. É uma prova bem difícil, a prova de Boston, que é subida e descida, uma ladeira, e às vezes o tempo não ajuda muito, chove, faz sol, e pela essa coisa da bomba que teve, assim, a cidade ela abraça muito a prova, entendeu? Então, você, quando está na semana da maratona, parece que para tudo pro povo, para a comunidade vivenciar aquilo, entendeu? Diferente de outras cidades, tipo Nova York, é uma cidade tão grande que nem vê, né? A maratona é só mais um evento, vamos dizer assim. É um grande evento, mas é mais um evento. Sim. Em Boston, não. Acho que tem mais esse simbolismo da cidade parar e contemplar os corredores, sabe? É muito bacana. Louco. É uma experiência muito incrível. top. Muito bom. Bom, gente, agora eu já vou abrir aqui, ó. Tô cumprindo o tempo, sabe? Pra você poder treinar nossos atletas, hein? Fica à vontade. Bom, o que eu vou pedir? Para quem tá aqui vendo, ó, tem gente que vem dar uma passada, volta, sai.
Eu vou pedir pra gente fazer uma pose, Gustavo, pra gente fazer um retrato aqui. Então, aí quem tiver aqui, gente, vocês façam um print aqui e mande pra gente, hein? Vai lá, Gustavo, fazer uma pose, então. 1, 2, 3. E... Aí, ó. Se deu certo, a gente vai receber uns prints, tá? Se não deu, a gente vai ficar na memória. Bom, agora eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir os comentários, porque quem quiser fazer pergunta, quem quiser manifestar, mandar coraçõezinhos, beijo pro Gustavo, a hora é agora. Quando eu faço isso, geralmente as pessoas ficam em silêncio, tá, Gustavo? Só pra você, Tranquilo, não, tranquilo. você ficar tranquilo, caso a pessoa não fale. Agora fica tímida nessa hora. Bom, mas indo mais agora pro final da nossa entrevista, Gustavo, quais são aí os... Não, na verdade tem uma aqui que eu não te fiz. Qual que você acha que são os principais desafios do esporte paralímpico brasileiro que você enxerga? Lógico, já avançamos muito, que bom, né? Acho que ainda mais você que está acompanhando todo o ciclo paralímpico, acho que são ciclos também muito importantes de evolução. Mas o que você vê para frente que você espera que quando a gente estiver falando aqui a entrevista antes dos Jogos de Paris, né? O que você espera que já tenha avançado bastante? Eu acho que a gente tem que continuar com essa estratégia de divulgação, de informação. Agora, você pela primeira vez, vai ter a transmissão na TV aberta e a gente tem que cada vez mais criar um público que aprecie e que goste de assistir as nossas modalidades, né? De divulgar mais o esporte paralímpico em geral, investir mais na base para porque tem muitas pessoas com deficiência, tipo na escola, né, que eles não têm o professor não tem essa mentalidade de estimular que a criança com deficiência faça educação física, né? Normalmente na aula de educação física, os professores vão e colocam a pessoa com deficiência, o aluninho de lado, né? Então a gente tem até um projeto que a gente está com a meta de capacitar 100 mil professores de educação física até 2025. O CBB fez um curso online, né, sobre o movimento paralímpico, sobre como o professor pode adaptar a atividade nas aulas de educação física. Então, acho que a gente tem que cada vez mais divulgar para os profissionais de educação física, para as famílias, sobre a importância do esporte na vida das pessoas, né? Porque, às vezes, assim, eu noto que tem muitos pais, principalmente com pessoas com maior grau de deficiência, que eles têm a preocupação de o que vai ser da vida deles depois que eles morrerem, o que vai ser do filho, né? Então, através do esporte, aquela pessoa, ela se socializa mais, ela tem mais amigos, ela vê pessoas com limitações parecidas com a dela, ela tem mais autonomia para ela poder depois viver a vida dela, entendeu? Então, acho que cada vez mais a gente tem que fazer isso, divulgar o esporte, fazer com que os profissionais estejam capacitados para oferecer essa prática esportiva em iniciação. E a gente tem até uma escolinha no CT, né, no Centro de Treinamento Paralímpico, que a gente oferece atividade física no contraturno escolar, né, para crianças com deficiência. Agora pausou por causa da pandemia. Mas o segredo é esse, você possibilitar atividade física para as pessoas com deficiência, seja para qualidade de vida ou seja para se tornar um atleta paralímpico no futuro. Total. Muito legal. Muito legal, muito legal. Bom, antes, aqui, ó, tem gente aqui trazendo aqui para você. Tem 3 Ju tá aí, minha cunhada aqui, também. viu? Oi, Ju. Todo mundo nos jogos, a gente foi para a Olimpíada, toda a família nossa e da minha esposa foi junto para os jogos lá do Rio, foi bastante bacana. Que legal. E teve aqui em cima também, ó, André Vilela. Gustavo é um exemplo de dedicação ao próximo. André é gente boa também, né? Meu amigo lá de Santos. Gente boa demais, Vilela. Que legal. Um abraço, Vilela. Muito bom. E, Gustavo, você já conhecia o Japão? Não, primeira vez. E aí, tudo bem que não dá para conhecer muita coisa, porque a gente está em bolha aqui, né? A gente está em bolha. Então, a gente só sai do hotel para o local de treinamento. Aí volta pro hotel, faz reuniões, almoça. Então, não dá para conhecer muito. Mas vai dar para conhecer a vila lá em Tóquio e conhecer um pouquinho da cultura deles também, de uma maneira indireta, assim, vai dar para conhecer um pouco, né? E mas quando é um vocês momento vão que a pra gente está Tóquio? passando também, não tem jeito, né? Sim. Quando vocês vão para Tóquio? Alguns atletas vão a partir do dia 16, né? Quer dizer, já foram, né? A parte da equipe técnica também já está lá aprontando a vila para deixar tudo pronto para os atletas chegarem. E os atletas das equipes vão saindo aos poucos aqui de Hamamatsu para lá para Tóquio. Mas a cerimônia de abertura é dia 24, então a maioria vai estar lá dia 23 de agosto agora. Que legal. E qual que é a distância aí? Porque eu não pesquisei essa parte. São mais ou menos 280 quilômetros. Então dá umas 4 horas de carro, mais ou menos assim. Vocês vão de ônibus, enfim, imagina.
É porque não Ah, pode pegar o transporte público, né? Tem trem-bala, né? é. Mas não pode pegar por conta da pandemia. Então, Você volta aí depois com a Paula, com as eu tenho que crianças, né? fazer Aí faz Tóquio, o a turismo. maratona. Tem maratona quando? Tem Tóquio, tem que fazer. Ah, coitada, a Paula deve ficar louca, hein? As É, crianças, ficou todo mundo aqui agora acompanhando o Gustavo de é, longe, né? Do outro lado do é, mundo. é. Ah, muito bom. Bom, Gustavo, quero te agradecer pelo bate-papo, ó, quase uma hora aqui de conversa Eu que sobre o agradeço. esporte paralímpico. Quero te agradecer porque, assim, também a gente conviveu esse tempo no MBA e meu pai, ainda fiquei contando, mas de onde que você conhece? Eu falei, não, do MBA. Não, mas você conhecia, você sabia o trabalho? Eu falei, não, pai, eu sabia, mas eu não sabia metade do que ele me contou. Então, É, assim, é, muito é muito legal, legal. muito É, bom. E que, assim, conta comigo, acho que essa entrevista, né, um canal, mas coloco super à disposição, né, falando sério mesmo, todas as pessoas que acharem que me indica, sim. que acho que é uma forma de Eu trazer vou falar com os histórias. atletas aqui para eles participarem também. Não, quem Principalmente do quiser, você me vôlei, já que você manda. gosta do vôlei. Vou falar com o pessoal do Opa, vôlei. pois é, eu acho exatamente. Pode É, trazer aqui que a gente divulga. Eu acho que é uma forma de trazer mais a história. Tipo, acho que assim, né? Tem um nível de consciência e quando você conhece um pouquinho mais, você vai abrangendo. E quem sabe amanhã, nessas entrevistas, esse contato, não traz mais pessoas para dentro dos seus ambientes e funções ajudarem a gente, né, sim, transformar mais vidas, né? Então, muito com legal. certeza. Então, super à disposição, hein, Gustavo? Aguardo os Tá seus bom. contatos. Tá bom. Foi um prazer participar aqui e estar com você. Ah, muito obrigada. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou. E bora todo mundo conectado a partir do dia 24 nos jogos. Isso aí. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.